fazer aí uma leitura de um texto, né, que é referente à Reforma Protestante, para que as pessoas possam entender em casa também o que é a Reforma Protestante, antes de nós iniciarmos aí a série de perguntas aí. As perguntas que nós vamos fazer aos pastores são perguntas que foram nos mandadas durante todos esses 2 meses aí, né? As pessoas nos mandaram aí, nós selecionamos algumas, né, Verdade. e hoje os nossos queridos pastores vão estar aí respondendo, debatendo, conversando aí na melhor maneira possível. E já mandando também, vocês que estão aí nos assistindo, manda suas perguntas, que vocês, através dessas perguntas, que vão participar do sorteio. Manda a pergunta e os pastores aqui no decorrer vão estar respondendo. Amém? Vamos iniciar a leitura nessa noite. Né? Reforma significa o quê? Trazer de novo a forma de alguma coisa que está deformada, né? Então, houve um período interbíblico entre Malaquias até Mateus, uma lacuna mais ou menos de uns 400 anos, sem Deus falar, sem Deus enviar um profeta, né? Nessa época não houve, né, Deus, nessa época ele ficou praticamente em silêncio. Nessa época o Império Macedônio de Alexandre o Grande, ele conquista Jerusalém, começa a nascer então o Império Romano. Jesus nasce nesse império, faz a obra, é morto, crucificado, ressuscita e fica mais 40 dias orientando seus discípulos, volta para os céus e deixa a promessa da descida do Espírito Santo, dando-lhes a tarefa da grande comissão. Amém. Essa grande comissão é mais ou menos o ide e pregai o evangelho. Lá em Atos, capítulo 2, no Pentecoste, vemos a descida do Espírito Santo. Iniciando ali, pastor Mauro, as primeiras conversões. Nasce ali a igreja de Cristo, né, dando os seus primeiros passos. A igreja começa a tomar sua forma, sua base e seu padrão. Alicerçado na doutrina dos apóstolos, em Atos capítulo 9 e Atos capítulo 8, Mauro, a igreja de Cristo é perseguida, dispersa, começa a crescer em todo o Império Romano. Vemos ali então a conversão de Saulo de Tarso, que passa a se chamar Paulo. Levanta-se o homem responsável pela teologia da igreja, ensinando através de suas cartas paulinas. Ele é missionário dos gentios, aquele que fundou as igrejas na Europa. A igreja conclui a sua forma doutrinária e teológica. Paulo começa a plantar igrejas em 40 anos em vários países. A igreja está completa e os demais apóstolos são mortos. E o último a morrer é João, na ilha de Patmos. A igreja vai crescendo pelo mundo até o ano 300 e até o final do século III. Irmão. No início do século IV, Constantino decreta o cristianismo como religião oficial, pastor Hélio. E o Império Romano fez ali uma mesclagem dos costumes romanos com o cristianismo. A igreja começa a perder sua forma. Junta-se o Estado e a igreja começa a se introduzir o paganismo. Nasce o papado romano no século XII, chamado de período das trevas. Inquisição, caça às bruxas, torturas, mortes na fogueira. A igreja vai perdendo a sua característica. Amém. Dali, pastor Mauro, começa então a evolução das heresias. Que nós temos ali, pastor, naquela época, que era a igreja de Cristo, começa a passar a se chamar religião católica ou romanismo. No ano 300, a oração pelos mortos. Estabeleceu também o sinal da cruz. Né? No ano 330, o uso de velas no momento do culto. Ano 375, a veneração aos anjos, imagens e santos. E no ano 394, muda-se o nome do culto para a missa. Ano 500, padres vestindo-se diferente dos membros. Ano 543, doutrina do purgatório. Amém. No ano 600, pastor Mauro, acontecem as orações e missas realizadas em latim. Orações dirigidas para Maria como mediadora entre Deus e os homens. No ano 607, o papado romano é instaurado e no ano 650 é instaurada a água benta. No ano 995, a canonização dos santos. E no ano 1069, o celibato dos sacerdotes. Ano 1090, cria-se o rosário, o terço, a oração mecânica. E no ano 1184, a Inquisição. O ano 1215, a transubstanciação, que seria, né, a ceia, a condição auricular de a confissão auricular de pecados ao padre, penitência imposta pelo padre. Ano 1219, Bíblia proibida para os leigos, somente para os sacerdotes. E no ano 1251, proibido o uso de vinho na ceia, somente aos sacerdotes. A oração da Ave Maria é criada. É isso aí, pastor Mauro. Nessa época, John Hus